Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável pelo canal e pelas outras redes sociais da Terapia da Criança. Os endereços ficam sempre aqui abaixo na descrição do vídeo, depois vão lá conhecer. E hoje nós vamos falar sobre autismo e o atraso no desenvolvimento da linguagem. Vivemos na era da informação, né? Então temos um acesso muito fácil e rápido para fazer consultas, pesquisar na internet, na rede, sobre qualquer assunto. E o autismo é um desses temas que é muito consultado, que é muito pesquisado. Então a gente sabe que o transtorno do espectro do autismo pode se apresentar de diferentes formas. Então, portanto, uma criança pode ter uma variação muito grande entre uma criança e outra que tem esse mesmo diagnóstico, essa mesma questão do transtorno do espectro do autismo. E essa própria palavra, espectro, ela consegue traduzir pelo menos um pouco para a gente, dimensionar melhor o quanto isso realmente é vasto, quanto há uma infinidade de possibilidades, de manifestações mesmo, para que essas características se apresentem entre cada criança. É como se quando a gente vai comprar uma tinta numa loja, porque a gente quer mudar a cor da parede da sala, e aí o vendedor apresenta pra gente uma cartela de cores, onde a gente não vai ver um único tom de vermelho ou um único tom de azul, mas sim uma diversidade de tonalidades. Então, vários tons de vermelho, vários tons de azul, vários de amarelo e por aí vai. Então, é mais ou menos assim que a gente pode entender como funciona essa questão do autismo, do transtorno em si, dessa variação muito grande que existe. Só que a gente também sabe que o atraso, o prejuízo na linguagem é um critério de diagnóstico. Então, a criança que tem autismo, ela necessariamente tem essa questão da linguagem prejudicada de alguma forma. Tendo essa variação, mas está ali a questão da linguagem precisando ser estimulada, precisando ser trabalhada. E aí é nesse ponto de interseção entre autismo e o atraso no desenvolvimento da linguagem que muitas vezes eu vejo a confusão acontecer. Então eu resolvi gravar esse vídeo porque pelo menos é a demanda que eu recebo, a realidade que eu vivencio no momento é essa, né? Os pais com crianças de 2, 3 anos que não falam ou que falam muito pouco, que tenham algum vocabulário, mas um vocabulário muito empobrecido, ou que simplesmente realmente não falam nada. E aí esses pais, antes de procurar um profissional, certamente eles vão lá, batem na porta do Dr. Google, buscam uma consulta, né? Veem lá o que é que tem relacionado a essa questão, que possa estar associada à situação do filho, e aí se deparam com as características do autismo e quando fazem, não é, essa comparação, começam a visualizar de fato que muitas coisas que estão ali sinalizadas podem ser visualizadas no filho deles, né? E aí é que começa todo o processo de angústia, de ansiedade, de confusão mesmo. E essa confusão, muitas vezes, ela não se estende só aos pais, né? Muitas vezes ela vai e acaba atingindo os profissionais mesmo, que acabam fazendo leituras muitas vezes meio distorcidas em relação a isso. Então, gente, nessa hora, a gente realmente tem que respeitar os sinais de alerta. E, de fato, quando uma criança ainda não está falando, tem 2 anos, fez 1 aninho e ainda não deu nenhum sinal de que está falando, ou tem 2 anos, é o que eu sempre venho repetindo aqui nos vídeos, não é? Tem 2 anos, mas ainda não forma frases simples, da bola, quer água, enfim. A criança, de alguma forma, você vê que ela está com vocabulário reduzido ou não fala ainda nada. A gente tem que respeitar esses sinais de alerta mesmo, porque é uma luzinha, não é, vermelha que acende, mas a gente tem que tomar muito cuidado também com a generalização e com a nossa avaliação, que é feita de acordo com uma consulta de um texto num blog, com um vídeo que a gente vê na internet. A gente tem que procurar uma orientação profissional personalizada, que vai ter ali um profissional com um olhar apurado para poder ver de fato como é o contexto geral do seu filho que ainda não está falando. Mas observe já de antemão, fica meio que a sugestão para vocês observarem que o atraso na linguagem e relacionado à questão do autismo
A gente não pode só ficar preso à questão de se a criança fala ou não, se ela tem vocabulário, se ela verbaliza ou não. Observem, então, comecem a avaliar e a atentar se o filho de vocês que está nessa situação, se ele se comunica de outra forma, se ele faz contato ocular, se ele aponta, se ele faz gestos, não é essa coisa do apontar que a gente diz que é a atenção compartilhada. Então, a criança vê algo que interessa, ela aponta e olha para você de volta, ela está compartilhando o que está chamando a atenção dela com você. Uma criança com autismo certamente vai ter uma dificuldade muito expressiva para poder fazer isso, para poder, então, funcionar no que a gente chama, utilizando a comunicação pré-verbal, tá? Então, eu vou deixar o link aqui, eu vou tentar deixar o link do vídeo que eu tenho aqui no canal falando sobre isso, o que se deve observar antes da criança começar a falar, para que vocês possam entender do que se trata, tá? Não ficar atento, não ficar só preso à questão do falar ou não falar, verbalizar ou não verbalizar. Porque se a gente se prende apenas a isso, a gente vai sair achando que todas as crianças nessa situação estão realmente dentro do quadro do transtorno do espectro do autismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas leituras, né, imediatistas, distorcidas, confusas que a gente acaba fazendo, regidas muitas vezes pelo medo que a gente sente, pela ansiedade que a gente sente, pela cobrança, né, das pessoas falando, comentando, esse menino ainda não fala, não é possível, tem algum problema. Então realmente não é fácil, não é uma situação fácil, a cobrança é muito grande e a gente tem que ter uma certa calma, um ponto de apoio, buscar então, portanto, uma orientação mais específica, uma orientação também de um profissional que possa olhar para tudo isso com cautela, sem pressa, porque realmente a gente muitas vezes se depara com diagnósticos, não é, superficiais, realizados em uma única consulta. Então vamos procurar manter a calma, a serenidade, olhar para essas questões não verbais da criança, como está essa comunicação da criança, independente dela estar falando ou não, porque isso vai nos dar um sinal muito grande se de fato a gente deve especular ou suspeitar em relação à possibilidade dessa criança ter o autismo ou não, tá? Independente, gente, também em relação de haver um diagnóstico ou não, de ser ainda às vezes cedo demais para a gente conseguir fechar esse diagnóstico, não se apeguem a isso, não se apeguem a essa questão de ter essa classificação. Olhem para o sintoma, olhem para aquela demanda daquele momento da criança. Procurem enxergar o sintoma como uma espécie de ajuda, um socorro que a criança está ali solicitando através daquele comportamento, através daquela necessidade que ela está demandando. E a gente tem que focar nisso, a gente tem que ajudar nesse aspecto, nesse sentido, porque o diagnóstico pode ser que ele nem exista, pode ser que seja de fato apenas um atraso no desenvolvimento da linguagem, que precisa sim também de intervenção, que precisa sim de um fonoaudiólogo para ali, né, apoiar e estimular, e intervir, e os pais como coterapeutas muitas vezes, né, fazendo essa parceria para estimular, para impulsionar o desenvolvimento da criança dentro daquilo que ela necessita. Mas não fiquem tão presos, tão apegados a essa questão de haver o diagnóstico ou não, porque isso muitas vezes paralisa a gente e deixa a gente sem tomar conta de fato daquilo que realmente importa, que é o sintoma, que é a necessidade, que é a demanda que o seu filho, o seu aluno, o seu neto, o seu sobrinho, enfim, a criança com quem você está ali lidando, precisando da sua ajuda, precisando do seu olhar mais atento e mais conectado ao que realmente ela está necessitando naquele momento. Eu espero que eu tenha sido clara. O vídeo de hoje realmente foi um alerta que eu quis fazer, deixar aqui registrado no canal, para que os futuros pais que venham, inclusive, me procurar, possam, né, compartilhar esse vídeo com essas outras pessoas que ficam, né, nessa especulação muito grande, muito imediatista em relação à suspeita que se faz muito rápida em relação à criança que não fala e que necessariamente ela, então, provavelmente está dentro do transtorno, dentro do quadro do espectro do autismo, tá? Então vamos ter calma, vamos ter paciência. Se for o caso, de fato, se for realmente
o fato da criança estar dentro do transtorno, estar dentro do quadro com essas características. Vamos da mesma forma oferecer suporte e ajuda e ver que a criança ela tem total condição de se desenvolver, de realmente superar, não é, todas essas adversidades, todas essas dificuldades, que ela vai aos pouquinhos, ao passo, não é, que ela vai evoluindo, que a gente vai também conseguindo ofertar uma ajuda mais concreta e mais atenciosa. A criança vai respondendo dentro do tempo dela, mas está ali sendo assistida e sendo acolhida por todos nós. O vídeo de hoje foi esse então, muito grata pela atenção de vocês. Deixem os comentários, avaliem o vídeo, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito. E a gente se encontra ao longo da semana nas outras redes sociais da Terapia da Criança. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.